Sejam bem-vindos a mais um episódio do Investindo com Yuri. Aqui eu ensino o caminho para você dobrar o seu dinheiro em até 90 dias. É isso mesmo, dobrar o seu dinheiro, dobrar o dinheiro que você tem em até 90 dias com segurança. Eu sou Yuri Wagner e o tema de hoje vai ser como começar a investir. Tá legal? Se você está vendo pelo Instagram, estou vendo que tem pessoas vendo no Instagram e pessoas vendo no YouTube. Se você está no Instagram, eu recomendo que você vá para o YouTube, certo? O link está na bio do Instagram. Porque por lá eu vou apresentar com slides, com um material que eu preparei aqui para vocês e o conteúdo vai ficar mais dinâmico, vai ficar mais, ilustrativo, tá legal? Então, dito isso, vamos começar aqui. Show de bola, já tem gente no YouTube, já tem gente no Instagram. Beleza. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Quando a gente fala de começar a investir, a primeira pergunta que surge é: o que são investimentos? O que é investir? Né? E investimento, imagina o seguinte. Imagina que hoje, o celular que você tem veio de algum trabalho que você fez anteriormente. O celular que você está vendo essa live, o computador que você está vendo essa live, veio de algum trabalho que você fez. Você investiu trabalho, você investiu tempo, você foi remunerado e com aquilo você aplicou para comprar esse celular, para comprar esse computador. Mesma coisa fizeram seus pais quando investiram na sua educação. Né? Eles colocaram você na escola, lá quando você era bem mais novo, na creche, depois na escola, depois você de repente já fez faculdade. Então, tudo isso foi investimento em educação que foi feito na sua vida para que você tivesse um certo conhecimento, de repente exercesse alguma profissão e acabasse trabalhando com algo no futuro que fosse te gerar renda, a renda que seja maior do que do que foi investido em você, certo? Então isso é um investimento, esse é o conceito geral de investimento. Quando a gente fala de investimento no mundo financeiro, investimento em ações, investimento em tesouro, investimento seja onde for, a gente está falando de você fazer uma aplicação hoje que vai gerar um retorno maior no futuro. Então você colocar dinheiro hoje em algo que vai te gerar uma renda maior, que vai valer a pena você ter feito aquele investimento, certo? Então, hoje a gente vai entender como fazer esse investimento financeiro, como aplicar em algo que vai te gerar uma renda, que vai fazer o teu dinheiro crescer, tá bom? Então, qual é o objetivo da gente? Como eu falei, é aprender o que são investimentos, aprender a investir para que a gente possa multiplicar o nosso dinheiro, tá legal? Então, dito isso, para você que está vendo no YouTube, eu vou começar a compartilhar aqui um material que eu montei para vocês, tá legal? E se você tá vendo no Instagram, como eu falei, recomendo que vá pro YouTube, porque lá tem o material, tem os slides que o pessoal que tá vendo no YouTube tá vendo a partir de agora, tá certo? Então pense o seguinte, quando a gente fala de investimento, de aplicação financeira, a gente tem algum objetivo no final, certo? O objetivo pode ser fazer uma viagem, de repente você separa dinheiro, você aplica dinheiro todo mês, todo ano, quando você pode, você vai separando aquele dinheiro e aquele dinheiro te permite fazer uma viagem. Então essa é uma vontade que você tem, esse é um sonho, um objetivo que você tem, que você quer alcançar, é aquela viagem. O teu sonho pode ser diferente, pode ser passar mais tempo com a família. É essa imagem que está aparecendo para vocês aqui embaixo de quem está vendo no YouTube. Então é passar mais tempo com a família. Para outras pessoas é ter mais tempo, ter mais liberdade, poder fazer outras coisas com o tempo que tem. Fazer coisas que a pessoa goste, certo? Para outras vai ser ter dinheiro para comprar a casa dos sonhos, para comprar a casa própria, para de repente sair da casa dos pais, para ter liberdade geográfica, morar em outro estado, em outro país, tá bom? E para outras simplesmente juntar muito dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro vai acabar te dando liberdade de realizar algum sonho que você quer, de comprar alguma coisa que você queira, que na situação que você está hoje, você não consegue ainda, tá bom? Então, isso é o que o dinheiro te permite, tá certo? Então, esses sonhos, né? Por que eu estou colocando essas imagens aqui? Porque esses sonhos que você quer atingir, eles são possíveis se você tiver três coisas. A primeira delas é você tiver tempo. Então, quero fazer uma viagem. O que você precisa para fazer uma viagem? Você precisa de tempo para fazer uma viagem. Você precisa ter o que mais? Você precisa de disposição. Ah, eu estou disposto a fazer essa viagem? Tô a fim de fazer essa viagem, tenho disposição para fazer essa viagem. E qual é o terceiro ponto? Que o que para a maioria das pessoas é dinheiro. Te falta dinheiro para poder fazer aquela viagem dos sonhos, para poder comprar aquela casa dos sonhos, aquele carro dos sonhos, para ter mais tempo com a família e tudo mais. Então, dinheiro é o que separa você dos seus sonhos, é o que separa você dos seus objetivos. E como você faz para aumentar o dinheiro que você tem? Como é que você faz para ter isso? Você precisa aprender a investir. Então, que é esse segundo ponto aqui, né? Que investindo fica muito mais fácil de atingir esses objetivos. Então, se você quer apenas, eu quero comprar aquela casa própria, e você vai no método tradicional, por exemplo, fazendo um financiamento, você pode acabar pagando duas casas e você vai demorar mais para poder quitar pagar aquilo dali, você vai terminar com menos dinheiro e você, por ter menos dinheiro, vai conseguir realizar menos outros sonhos que você queira realizar, tá bom? Então, essa é a importância de você ter dinheiro. E aí eu pergunto para vocês, tanto vocês que estão vendo aqui no YouTube como quem está vendo no Instagram, qual
quando o assunto é dinheiro, quando a gente fala de dinheiro, qual dessas imagens mais representa vocês? Mais a imagem A ou a imagem B? Quando o assunto é investimento. Você se parece mais com a imagem A ou com a imagem B? Quem está vendo no Instagram, a imagem A é uma pessoa, um casal com cara de preocupado, com cara de ansioso, certo? Olhando papéis, que podem ser de repente boletos. E a imagem B é um casal feliz, um casal alegre, olhando no computador ali, que pode de repente ser aplicações financeiras que eles fizeram, que geraram frutos, como poder fazer uma viagem, como poder comprar a casa própria, o carro próprio, pagar a escola para os filhos, pagar a educação pagar o plano de saúde para os pais, dar mais liberdade para sua família, dar mais tranquilidade para sua família, certo? Então parece mais com a imagem A ou com a imagem B. Bom, o pessoal respondeu aqui, imagem A, né? Quando o assunto é dinheiro, parece mais com a imagem A, que é justamente a pessoa mais frustrada, mais ansiosa, mais preocupada. Por quê? Porque você não domina o assunto investimentos. E não é culpa sua, você não aprendeu isso na escola. Ninguém foi ensinado isso na escola de como gerenciar seu dinheiro, como fazer para o seu dinheiro crescer, como fazer para dobrar o seu dinheiro, para multiplicar o seu dinheiro, para gerar mais riqueza, para ter mais liberdade, como gastar menos, como gastar melhor. Então a gente não aprende na escola, tá bom? Então a maioria das pessoas está nessa situação. E agora, olha o seguinte. No mundo, existem duas caixas, certo? No mundo existem duas caixas. Essa caixa aqui, que está vendo na tela de vocês no canto esquerdo, que é uma caixa marronzinha, caixa de papelão, e na direita tem essa caixa roxa que tem um brilho amarelo, tá bom? E o que são essas duas caixas? Que essas duas caixas são coisas que você tem. A caixa A é o que eu chamo de caixa da maioria. Por que, Yuri, caixa da maioria? Porque a maioria das pessoas só usa essa caixa, a maioria das pessoas só conhece essa caixa, certo? E o que é a caixa da maioria? A caixa da maioria é uma caixa onde você coloca dinheiro e essa caixa fica mais pesada. E qual é o problema dessa caixa ficar mais pesada quando você coloca dinheiro nela? É que quando ela fica mais pesada, na verdade, ela está te arrastando para baixo. Então você vê que essa caixa é como se fosse uma bigorna, como se fosse um peso que tá preso ali na sua perna, enquanto você está querendo crescer na vida, enquanto você está querendo realizar seus sonhos, enquanto você está querendo conquistar seus objetivos, tá bom? Então, enquanto você quer crescer, quer prosperar, ao mesmo tempo tem uma caixa que está ali, que está te puxando para baixo. E quanto mais dinheiro você coloca naquela caixa, mais pesada ela fica, mais ela te arrasta para baixo, mais difícil é de você alcançar seus objetivos, porque você está criando uma coisa que vai trabalhar contra você, tá bom? Então, lembrando, o pessoal que está no Instagram, recomendo fortemente que vão para o YouTube, porque está muito mais ilustrativo. Tem umas imagens aqui embaixo do que eu estou apresentando, e o pessoal está vendo no YouTube perfeitamente, tá bom? Então essa é a caixa 1, a caixa da maioria, a caixa que cria um peso para você. E o pior, quanto mais dinheiro você coloca nela, mais peso você está colocando e mais isso vai te puxando para baixo. E tem a segunda caixa, que eu chamo de caixa mágica, né, que é essa caixa roxa aqui. E o que ela faz? Ela multiplica seu dinheiro. Então se você coloca 10 mil reais nessa caixa mágica, eles viram 20 mil. Se você coloca 30 mil, viram 60 mil. Se você coloca 100 mil, viram 200 mil. Então ela multiplica o seu dinheiro, ela faz o seu dinheiro crescer, tá bom? Então diferente da primeira caixa que só faz criar peso para você e te arrastar para baixo, essa segunda caixa faz o teu dinheiro multiplicar, faz o teu dinheiro crescer e ela não está presa na sua perna te puxando para baixo, tá legal? E aí eu pergunto para vocês, faz mais sentido colocar a maior parte do seu dinheiro em qual caixa? Na caixa da maioria ou na caixa mágica? Lembrando, a caixa mágica ela tem um potencial de te tornar milionário, certo? Então não só de multiplicar seu dinheiro, você tem 10 mil, vai virar 20 mil. Não só isso, você tem 20, vai virar 40. Não apenas isso, mas ela tem um potencial de te tornar milionário, de colocar R$1 milhão na sua conta. E aí você imagina o que isso significa para você, né? Para algumas pessoas é ter mais tempo com a família, para outras pessoas é viajar para onde quiser, ter o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, nunca mais se preocupar com dinheiro. Para mim, pessoalmente, uma coisa que eu sempre pensei é que dinheiro tem que ser um problema a ser resolvido, né? É um problema que você tem que resolver, porque senão você vai passar o resto da vida correndo atrás de dinheiro. Ninguém quer passar o resto da vida trabalhando no emprego que não gosta, né? Para comprar itens que não precisa, pagando 2 vezes o item, porque nunca soube gerenciar o dinheiro, nunca soube quando melhor fazer um financiamento, quando melhor dar uma entrada numa casa, nunca soube, enfim, manejar o dinheiro da melhor maneira possível e acaba pagando muito mais caro para ter coisas que de repente a pessoa nem precisa, certo? Então desde cedo eu botei na minha cabeça que dinheiro é um problema para ser resolvido e é isso que eu quero ajudar vocês a fazer também nessa live de hoje, através dos investimentos, tá bom? Através de ensinar vocês como começar a investir, tá legal? Então, certo, algumas pessoas responderam aqui
que é a caixa mágica. Faz mais sentido você colocar mais dinheiro na caixa mágica. Perfeito. E o que são essas duas caixas? A caixa da esquerda é a caixa de passivos e a caixa da direita é a caixa de ativos. E agora eu vou explicar o que são cada um deles. A caixa de passivos, passivo é o que, Yuri? Passivo é algo que tira dinheiro de você. Então não só uma compra que você fez, Yuri, eu comprei esse copo aqui, então isso é um passivo? Não, isso não é um passivo. Passivo é uma coisa que tira constantemente dinheiro de você, tá bom? E o que é ativo? Ativo é uma coisa que dá dinheiro para você constantemente, certo? Então, por exemplo, você comprou alguma coisa, você comprou essa caneta aqui por R$2 e vendeu por 4. Ah, então ela é um ativo? Não. Ela foi algo que você comprou e vendeu e te gerou uma renda. Mas o ativo é algo que vai te gerar uma renda constantemente, mês após mês, ano após ano, década após década, tá bom? Então isso é ativo, algo que vai te gerar uma renda, é uma fonte de renda. E passivo é uma fonte de gasto, tá bom? Então, exemplos de passivos. A sua casa é um passivo. Yuri, minha casa é um passivo, mas ela vale, sei lá, R$500.000. Sim, mas ela é um passivo. Por quê? Porque você tem que pagar IPTU na sua casa, você tem que pagar manutenção quando quebra alguma coisa, você tem que pagar energia, você tem que pagar água. Então, ela é uma fonte de gastos, e isso é contraintuitivo. As pessoas pensam, minha casa é um ativo, é um bem, mas não é, sua casa é um passivo. Ela tira dinheiro de você, certo? Seu carro é um passivo. Por que seu carro é um passivo? Porque você tem que pagar manutenção, você tem que pagar IPVA, você tem que pagar seguro, você tem que pagar gasolina, que inclusive está subindo de preço mais uma vez, né? Então ela é um passivo, seu carro é um passivo que está tirando dinheiro de você todo mês. E se você fez um financiamento para comprar aquele carro, pior ainda, porque você vai pagar, de repente vai pagar 2 carros com o financiamento que você fez, vai pagar juros naquele carro que você comprou, tá bom? Então ele acabou sendo uma fonte de despesas, tá legal? Então não só você gastou com o carro em si, você gastou com seguro, manutenção, enfim, todos os gastos que você vai ter, né, gasolina, com aquele carro. Cheque especial também, dívida do cartão também, por quê? Porque você vai pagar juros utilizando a dívida do cartão, utilizando o cheque especial, tá legal? Ou seja, resumo da história, qualquer coisa que você compre que crie novos gastos para você é um passivo, tá legal? Então passivo, como o nome está dizendo aqui nesse texto que está aqui do meu lado, para quem está vendo no YouTube, passivo é tudo que tira o seu dinheiro, tá bom? Lembrando, quem está no Instagram, recomendo fortemente ir para o YouTube, porque tem imagem, tem ilustração, e eu estou conseguindo explicar aqui para o pessoal com ilustração, desenho, tá um material muito bom, tá legal? E ativo é tudo que cria mais dinheiro, é tudo que gera mais renda para você. Então vamos pensar exemplos de ativos. Investimento, pode ser um investimento em ações, pode ser um investimento em fundos imobiliários, pode ser um investimento em tesouro. Isso são ativos, são coisas, são bens que estão te gerando novas receitas, que estão te gerando mais dinheiro, tá bom? Então por que eu te gero mais dinheiro? Porque olha só, quando você coloca dinheiro no tesouro direto, você recebe juros, você está recebendo juros e não pagando juros. E aí quando você recebe esses juros, você está recebendo uma nova fonte de renda, você está recebendo renda vinda desse ativo, que é o teu dinheiro no tesouro direto. Quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa da Bolsa. Você pode se tornar sócio de Magazine Luiza, sócio do Banco Itaú, sócio de várias empresas que estão listadas na Bolsa. E através desse investimento, você se torna sócio delas, comprando uma ação, e você recebe parte do lucro das empresas sempre que elas repassarem os lucros para os acionistas, tá legal? Então você criou um ativo, você comprou uma ação ali, ela vai ter lucro, ela vai te pagar dividendo. Então, para dar um exemplo, antigamente eu tinha dinheiro meus pais fizeram para mim uma previdência privada. Eles colocaram dinheiro na previdência privada e essa previdência privada rendia 3% ao ano. Quando a gente foi ver, a gente descobriu que, poxa, está rendendo 3% ao ano, metade disso ia embora em taxas do banco e a outra metade que sobrava não ganhava nem da inflação. Então o dinheiro ali estava sendo gasto, a gente estava perdendo dinheiro todos os meses, certo? Quando eu descobri isso, né, meus pais faziam isso desde que eu era criança, e quando eu descobri isso, eu disse, poxa, a gente tem que tirar o dinheiro daí. E a gente tirou o dinheiro, parte desse dinheiro, diga-se de passagem, ironicamente, eu reinvesti nas ações desse banco, né, reinvesti nesse banco, e somente no ano seguinte eu recebi 10% do valor que eu investi em dividendo. Ou seja, eu sendo cliente do banco, eu recebia 1,5% líquido depois das taxas, e sendo agora sócio do banco, eu recebia 10% líquido, certo? Por quê? Porque dividendo, enquanto eu estou gravando esse vídeo, pelo menos, ele não paga tributação, tá legal? Ele entra líquido na sua conta. Então eu passei de ser cliente desse banco e ganhar 1,5% ao ano, para ser sócio do banco e ganhar 10%, tá legal?
Então eu passei de ter basicamente um passivo, algo que estava tirando dinheiro da gente todos os meses e não gerava novas receitas, para ter um ativo, ter parte da sociedade nesse banco e receber 10% ao ano, tá bom? Acima da inflação, diga-se de passagem, porque, né, o banco ele sempre vai reajustando taxas e vai recebendo cada vez mais dinheiro. Segundo ponto, imóvel para alugar. Então, por exemplo, você tem um imóvel, é um ativo ou um passivo? E você não falou que o imóvel era um passivo? Não, eu tenho minha casa e eu tenho minha casa e estou gastando com passivo. Aí que está a situação. Se você tem a sua casa apenas, você mora nela, ele é um passivo para você, porque você está gastando todo mês com ela, com manutenção, com IPTU, enfim, com várias coisas, vários gastos que vêm de ter essa casa. Mas se você tem um imóvel que está sendo alugado e o aluguel desse imóvel cobre as despesas que você tem nele, você está criando uma renda passiva, né? Então ativos geram renda passiva. Renda passiva por quê? Porque você não precisa trabalhar ativamente para tê-la, tá bom? Então, é o que acontece quando você investe em imóveis, por exemplo, né? Você cria um kitnet, você comprou um apartamento para alugar, esse tipo de coisa. Propriedade intelectual também é um ativo. Yuri, dá um exemplo de propriedade intelectual. Um livro, tá bom? Então você pega aqui um livro, por exemplo, o livro Milagre da Manhã, escrito por Hal Herold. Então, esse autor aqui escreveu esse livro apenas uma vez. Ele teve o trabalho de escrever esse livro e agora ele fica recebendo royalties sempre que alguém vai comprando esse livro. Então, o nome disso é propriedade intelectual, é um ativo. Ele trabalhou uma única vez para criar esse ativo e agora, sempre que alguém compra o livro dele, por exemplo, você pode comprar o livro dele enquanto ele está dormindo. Ele está dormindo, alguém está comprando o livro dele em algum lugar do mundo. Ele está jogando bola, alguém está comprando o livro dele em algum lugar do mundo. Ele está lendo, alguém está comprando o livro. Ele está no shopping, ele está saindo com a esposa, ele está onde ele tiver, alguém em algum lugar do mundo está comprando o livro dele. Por isso ele criou um ativo chamado propriedade intelectual. Ele recebe royalty, parte de cada livro desse que é vendido vai para a conta dele. Empresas também podem ser um ativo, né? Porque uma empresa, de repente, um franqueador, ele tem várias franquias e ele recebe royalties dessas franquias também. Ou seja, qualquer coisa que te gera renda, que te gera novas receitas, são ativos. Yuri, por que você está dando exemplo de ativos e exemplo de passivos? Porque é o seguinte, por causa dessa pergunta que está aparecendo na tela de vocês que estão vendo no YouTube. Qual desses ativos é mais fácil e barato ter? Vejam os ativos que aparecem aí. Investimentos, você comprar uma ação, você comprar um tesouro. Você comprar um imóvel é mais fácil que comprar uma ação? Talvez não, né? Você escrever um livro, criar uma propriedade intelectual, é mais fácil do que você comprar uma ação ou um tesouro direto, investir no tesouro? Talvez não. Você criar uma empresa, criar uma franqueadora, ter franquias e receber essa renda das franquias é mais fácil do que você investir em ações, do que você investir em tesouro? Com certeza não, né? Então, desses ativos que eu listei aí, o mais fácil e barato, acessível de você ter é o investimento em ações. Tá bom? Então, investimento em ações, investimento em tesouro, você investir é a maneira mais fácil e barata de você criar ativos, tá bom? E olha que interessante os ativos, como funcionam os ativos. Você coloca dinheiro neles, você recebe uma renda que vem deles, essa renda você pode reinvestir e colocar neles de novo. Todo mês você recebe dinheiro, você junta mais dinheiro para colocar lá, e pega o dinheiro que você já recebeu e coloca. E o que acontece no mês seguinte? Você vai receber ainda mais. Se você repete esse ciclo mês após mês, você cria um efeito que se chama bola de neve. Que como funciona? Você recebe o dinheiro, você coloca de novo junto com mais dinheiro que você vai colocar aquele mês. No mês seguinte, você vai colocar mais dinheiro do seu bolso e dinheiro que você recebeu dos investimentos. E aí você vai fazendo essa bola de neve girar até o ponto que ela vai te trazer milhões e milhões de reais se você faz isso ao longo de vários e vários anos, tá bom? Por isso que literalmente, não literalmente, vamos ser justos, né? Mas a grande maioria das pessoas que estão, pelo menos na classe média, elas conseguem se tornar milionárias se elas fizerem esse processo de investir, comprar ativos, reinvestir, comprar mais ativos, fazer esse jogo da bola de neve girar ao longo de vários e vários anos. A maioria delas, com certeza, consegue se tornar milionário, tá bom? Como eu falei, não é a maioria das pessoas. Tem muita gente no Brasil que recebe de repente um salário mínimo e aí são outras questões. Mas se a pessoa está ali na classe média, está ali classe média baixa, média ou alta ou classe alta, então essa pessoa consegue tranquilamente se aposentar como milionário, tá bom? Se ela começa a investir ali, enfim, o mais cedo possível. E o que acontece quando a nossa renda de ativos supera os nossos gastos? Como assim, Yuri? Como eu falei, você colocou dinheiro, você investiu dinheiro, você comprou ativos, você recebe renda passiva desses ativos, você faz o quê?
você reinveste. E aí você vai criando esse jogo da bola de neve. Vai chegar num ponto em que você vai receber tanta renda de ativos que esse dinheiro que você recebe todo mês, sem precisar trabalhar mais por ele, já é mais do que suficiente para pagar os seus gastos. E quando isso acontece, você alcança... Cadê? Você alcança a liberdade financeira. Por quê? Porque você não precisa mais trabalhar pelo dinheiro. O seu dinheiro está trabalhando para você, está gerando renda para você. Tá legal? E aqui eu dou o exemplo de um aluno, né? Para não dizer que eu estou falando isso da boca para fora, para dizer que eu nunca vi, eu nunca ensinei alguém a fazer isso. Tá aqui o exemplo de um aluno que eu chamei de aluno A. Esse aluno recebeu 2 salários mínimos de renda passiva em 2021. Tem um detalhe que ele começou a investir em ações, em fundos imobiliários, apenas em 2019. Ou seja, apenas 2 anos depois dele ter começado a investir, dele ter feito o treinamento, ter começado a investir, ele recebeu R$ 2.170,57 de renda passiva, ou seja, ele não precisou trabalhar ativamente por isso. Isso dá, basicamente, 2 salários mínimos recebidos ao longo do ano de 2021, somente reinvestindo desde 2019. Em outras palavras, ele... imagina que ele, se no exemplo dele se ele recebesse apenas um salário mínimo por mês, é como se ele tivesse recebido um 14º e um 15º salários vindos apenas da renda passiva dos investimentos que ele fez. Tá legal? Deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat. Lucas falou aqui, tô me lascando com a Previdência. Perfeito, Lucas. Realmente que se a pessoa coloca o dinheiro só na Previdência e não sabe o quanto está rendendo, ela tem que buscar saber, porque de repente você pode estar perdendo mais dinheiro do que você está ganhando, tá bom? Então, de repente, as taxas são maiores do que o rendimento que você está recebendo lá. E fora isso, o rendimento pode estar nem ganhando da inflação, tá legal? Então, tem investimentos mais seguros, o investimento mais seguro do país, por exemplo, Tesouro Direto, tem opções lá que você pode se proteger contra a inflação e você tem a chance de ter uma rentabilidade maior do que colocando seu dinheiro na Previdência. Mas é importante ver quanto está a rentabilidade daquela Previdência, quais são as taxas, para ter certeza se vale a pena continuar deixando seu dinheiro lá. Dá para começar a investir com quanto dinheiro? Dá para começar a investir a partir de R$30, certo? Tanto no Tesouro, como em ações, como em fundos imobiliários também, certo? Então, a partir de R$30. Então, muita gente acha que eu preciso ser rico para investir. É o contrário. Você precisa investir para ser rico, né? Você pode começar a partir de R$30, você consegue investir em tesouro, você consegue investir em ações, você consegue investir em fundos imobiliários, tá bom? Então esse aqui é só um exemplo de um aluno que já alcançou esse resultado hoje, e aí você se pergunta, peraí, Yuri, mas com 2.000 por ano eu não sei se dá para viver. Mas aí você está pensando só no hoje, né? Por que você está pensando só no hoje? Porque olha só, ele começou há 2 anos e ele já recebe isso. Quanto é que será que ele vai receber em 2022? Pelas estimativas que a gente fez, ele deve receber mais ou menos R$4.000 até o final de 2022 de renda passiva. E em 2023, mais de R$7.000 em renda passiva ao longo do ano. E em 2024. E você percebe que isso vai crescendo, vai virando uma verdadeira bola de neve, até o ponto que daqui a 10 anos ele vai receber muito mais do que esses R$2.000 por mês, certo? E aí ele vai alcançar a liberdade financeira dele. Por quê? Porque ele vai receber muito mais do que ele gasta ao longo do mês e ele não vai precisar mais trabalhar pelo dinheiro, porque o dinheiro dele vai estar trabalhando para ele. Tá legal? Pessoal que está vendo no YouTube, se estão gostando da live, aproveita e dá um joinha, deixa um gostei só para eu saber que vocês estão gostando, que eu estou conseguindo agregar valor para vocês aqui no YouTube, tá bom? Quem está no Instagram também, coloca um coração, alguma coisa só para eu ver aqui que estou agregando valor para vocês. Pessoal do Instagram, um parênteses, se vocês quiserem comentar, quiserem participar, vai pelo YouTube, por favor, porque eu não estou conseguindo ver o chat de vocês, tá bom? Não estou conseguindo visualizar aqui, então se puderem ir pelo YouTube, se falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, vão pelo YouTube, porque eu não consigo ver, eu não consigo interagir com vocês aqui pelo Instagram. Tá legal? Aqui é outro aluno, aluno B, que eu chamei de aluno B. Esse aluno nunca na vida dele conseguiu juntar mais do que R$50.000 na conta bancária. Nunca conseguiu juntar mais do que R$50.000 na conta bancária. E ele começou a aprender comigo, a investir, em 2020. Ele não tinha nem R$50.000 na conta na época, ele tinha 40.000. Então, esses 40.000 viraram mais de 80.000, ou seja, ele mais que duplicou o dinheiro dele somente nos primeiros 90 dias depois de ter aprendido a investir comigo, depois que eu ensinei ele a investir, certo? Então, apenas 90 dias depois disso, ele fez mudanças significativas financeiras para ele, né? na casa dele, que isso começou a sobrar muito mais dinheiro, ele começou a investir, começou a ter mais resultados com os investimentos também, e aí, em apenas 3 meses, ele já tinha duplicado o dinheiro. E hoje, né, melhor dizendo, e no final de 2021, que foi quando ele mandou esse print aí,
ele já tinha R$ 114.670,94 investidos. Ou seja, ele tem o dinheiro dele no banco ali separado e só em investimentos, né? Dinheiro que está em ação, dinheiro que está em tesouro, dinheiro que está em fundo imobiliário. Só em investimentos tinha mais de R$ 114.000. Eu lembro que essa pessoa, esse aluno, nunca conseguiu juntar mais do que R$ 50.000. Por quê? Porque sempre que chegava perto ali de 50 mil, ele já inventava alguma coisa para gastar, já queria trocar de carro, já queria comprar alguma coisa para ele. Então, no momento que ele aprendeu sobre finanças e investimentos e conscientizou de como está a situação financeira dele, descobriu como potencializar os ganhos dele, como fazer o dinheiro dele render mais, então ele conseguiu ultrapassar essa barreira de 2 vezes o dinheiro que ele tinha. Tá legal? Mais do que 2 vezes o dinheiro que ele tinha, tá bom? E lembrando, ele começou em 2020. Então agora eu vou falar para vocês como começar a investir, vou dar o passo a passo para vocês. Yuri, como é que eu começo a investir, por onde que eu vou, qual é o primeiro passo? Agora vai vir o passo a passo para vocês começarem a investir. Então vamos lá. Oi Melissa, Melissa mandou um oi aqui. Tudo bom, Melissa? Obrigado por participar, tô vendo aqui a mensagem do pessoal no YouTube. Como eu falei, não consigo ver pelo Instagram, então quem tá vendo no Instagram quiser participar, vai pro YouTube, a link tá na bio. Só mandar por lá, tá bom? Então vamos lá, como começar a investir passo a passo. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: existe uma coisa chamada renda fixa e outra coisa chamada renda variável. Renda fixa é quando você empresta o dinheiro. Como assim eu emprestar dinheiro? Eu vou emprestar para o meu amigo? Não. Você vai emprestar para o banco. Então, por exemplo, você emprestou dinheiro para o banco, você vai receber juros daquele dinheiro que você está emprestando, tá bom? Você empresta dinheiro para uma empresa, você recebe juros daquele dinheiro que você está emprestando para uma empresa. E aqui a gente não está falando de investir em ações, está falando realmente de emprestar dinheiro para uma empresa. São chamadas as debêntures, por exemplo. Debenture é um investimento onde você empresta dinheiro para empresas. Um CDB é um investimento onde você empresta dinheiro para o banco, tá bom? Yuri, tem como emprestar dinheiro para o governo? Tem sim, se chama Tesouro Direto. O Tesouro Direto você está emprestando dinheiro para o governo, certo? Isso é o que faz o Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Então, isso é renda fixa. Renda fixa é emprestar dinheiro e receber juros a uma taxa que é combinada previamente, certo? Renda variável é o quê? Renda variável é você investir, você acreditar em um projeto. Por exemplo, no momento que você investe em uma ação, você está investindo em uma empresa, né, negociada na bolsa, você está investindo naquele projeto, você acredita que aquele projeto vai crescer, aquela empresa vai lucrar, vai render frutos para você. Então isso é investir, tá bom? Então no momento que você investe, você está apostando na empresa, você está apostando no negócio. Quando você compra um imóvel, isso também é renda variável. Por quê? Porque o imóvel valoriza, desvaloriza, o preço dele sobe, o preço dele cai, você está recebendo aluguel, depois o inquilino sai. Então, isso é renda variável, porque varia. Fundo imobiliário é um fundo que possui imóveis, certo? Sejam imóveis físicos, como um shopping, por exemplo, ou sejam imóveis de papel, né? recebíveis imobiliários. Se você não entende esses conceitos, não se preocupe, você não vai precisar saber deles hoje, tá legal? Mas basicamente é o seguinte: renda variável é investir num projeto, acreditar que aquele projeto vai render frutos. E renda fixa é emprestar dinheiro. Você não se torna sócio do projeto, você não tem cota naquele projeto, você só está emprestando dinheiro para receber juros que foram combinados com você. Tá bom? E pronto, entendendo que é renda fixa e renda variável, a gente vê aqui que tem também escrito o quê? Está escrito curto, médio e longo prazo. Curto prazo é dinheiro que a gente precisa no dia a dia, é um dinheiro que a gente precisa caso a gente passe por emergência. Imagina que seu computador quebra. Né? Você trabalha com o seu computador e ele quebra, o que você vai fazer? Você vai precisar de dinheiro para comprar um novo computador, certo? Você não pode ficar sem computador se você trabalha com ele. Se você usa seu carro, você precisa do seu carro, por exemplo, para se locomover, seu carro quebra, você faz o quê? Você vai ter que consertar aquele carro, ou quem sabe até comprar outro carro, ou dar o calção no seguro do carro, certo? De todo modo, você vai ter algum gasto que você não esperava. Então, isso é emergência. Então, esses conceitos de dinheiro que você usa no dia a dia, gasto dia a dia, esse conceito de emergência, que no caso vai entrar reserva de emergência, que é dinheiro que você vai separar para uma emergência, tudo isso entra em curto prazo, certo? Então é o curto prazo. E o que é o curto prazo, Yuri? É tudo que vai menos de 3 anos. Então deixa eu passar aqui só para ficar mais marcado a palavra curto prazo. Pronto, curto prazo é tudo que acontece em menos de 3 anos. Pode ser uma emergência que você vai passar e você tem que separar dinheiro para essa emergência hoje, enquanto ela não acontece. De nada adianta você esperar seu carro quebrar para depois você começar a juntar dinheiro. Aí já é tarde demais, certo? Então, é uma emergência que vai acontecer, é o dinheiro do dia a dia que você vai gastar, que você precisa ter aquele dinheiro, é de repente
um sonho que você quer realizar no curto prazo. Um sonho, Yuri, imagina que você quer fazer uma viagem daqui a 2 anos. Não está no intervalo de 0 a 3 anos? Então isso é curto prazo também. Então você tem que separar dinheiro para esse sonho que você quer realizar no curto prazo também, tá legal? Porque se você não faz isso, você fica descapitalizado. Quando você quiser comprar aquele sonho, quiser fazer aquela viagem, você vai ficar descapitalizado, você vai pagar mais caro, porque vai pagar aquela viagem parcelada em tantas vezes, ou aquele carro parcelado, ou aquela casa, enfim, você vai pagar mais caro e você ainda vai perder, vai pagar juros e vai deixar de ter a chance de fazer o seu dinheiro render entre hoje e o momento que você vai comprar aquilo ali. Porque você já vai separando seu dinheiro hoje, ele já vai rendendo hoje, e quando você for comprar, você já vai ter juros que você recebeu para fazer o seu dinheiro, para aproveitar ainda mais aquela oportunidade comprando ela mais barata ainda. Médio prazo é tudo que está entre 3 e 7 anos, tá bom? Então é de repente o sonho da casa própria, o sonho do carro próprio, o sonho daquela viagem, daquele intercâmbio que você quer fazer, tá bom? O sonho daquele casamento que você quer fazer, de repente você já quer casar com uma pessoa, você é noivo, noiva, já está programando o casamento, né? Ou quer noivar daqui a alguns anos. Então esse é o sonho de médio prazo, é tudo entre 3 e 7 anos que você vai colocar o dinheiro nele. Yuri, mas onde é que eu coloco o dinheiro nesse sonho no curto prazo, no médio prazo? Eu vou explicar isso mais na frente. Por enquanto você tem que entender o conceito de curto, médio e longo prazo dos investimentos que você vai fazer para você poder saber onde colocar o seu dinheiro da melhor maneira. E longo prazo, que aqui já entra mais para renda variável, é todo o dinheiro que você não vai precisar em menos de 7 anos. Por que menos de 7 anos? Porque assim você coloca o seu dinheiro para render da melhor maneira possível, que é através de ações e fundos imobiliários. Por que, Yuri, essa é a melhor maneira possível? Porque ações são o investimento que mais rendeu na história. Não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Na média mundial, ações são o investimento que mais rendeu. E por que isso aconteceu? Porque são as empresas que giram a economia. São as empresas que criam inovação, são empresas que geram novos empregos, são empresas que criam novas fábricas, novos produtos, vendem mais, lucram mais, crescem. E por isso, não à toa, as pessoas mais ricas do mundo são donas ou têm sociedade em empresas, certo? Então, se você quiser se tornar uma pessoa mais rica, mais próspera, você tem que ter sociedade em empresas. Ainda que seja uma empresa que você não criou, ainda que seja uma empresa que você investiu, você colocou dinheiro através de ações, certo? E outras opções que tem de você investir em empresas. Então, no longo prazo, a melhor opção são ações, tá bom? Ações, fundos imobiliários, investimentos de renda variável, que é você se tornar sócio desses projetos. Mas, Yuri, e por que eu não coloco o dinheiro em ações para curto prazo? Porque eu não investo na ação da Magazine Luiza, na ação da Petrobras, ação para curto prazo? Porque aí você está correndo um risco muito alto. Por quê? Porque no curto prazo, se você tem o objetivo de investir em ações visando 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você corre o risco de no momento que você precisar daquele dinheiro, aquelas ações terem caído, a gente passar por uma crise como a gente viu em 2020, né? Então quem colocou todo o dinheiro em ações antes de 2020, quando a pandemia aconteceu, o que aconteceu? A crise veio, o dinheiro das pessoas derreteu 40%. E se ela não precisa daquele dinheiro, se ela se planejou para curto e médio prazo, tá tudo bem. Veja só, metade do meu dinheiro na época estava em ações e estava tudo bem. Por quê? Porque a outra metade estava ali planejada para curto e médio prazo. Então, quando aconteceu a crise, eu não me preocupei. Ao contrário, eu investi mais, eu aproveitei oportunidades e aí quando a bolsa subiu de novo, eu vi uma valorização muito alta do meu dinheiro, muito rápida, certo? Então esse que é o ponto. Se você tem dinheiro separado para isso, para o curto e médio prazo, você passa por crises tranquilamente. Mas se você não tem, coloca todo o seu dinheiro em ações, coloca o seu dinheiro em renda variável, focado em curto prazo, você corre o risco sério de se prejudicar, de algo acontecer na sua vida, você precisar de dinheiro no curto prazo, ao mesmo tempo que suas ações desvalorizaram muito. Tá legal? Então esse é o passo a passo aqui que vocês estão vendo da linha do dinheiro, né? da sequência do dinheiro. Primeiro passo é como subir uma escada, por isso que tem essa imagem de escada aí com vocês, tá legal? Então, essa escada simboliza o quê? Tem os gastos do dia a dia, ali, que agora que eu vi Silvana também participando, um abraço para Silvana, né? Aluna da mentoria. E vamos lá, então tem o gasto do dia a dia, certo? Que o dinheiro que você vai gastar no dia a dia, você separa esse dinheiro primeiro. Tem o dinheiro da reserva de emergência, e olha só, o gasto do dia a dia, eu recomendo que seja entre 1 e 3 vezes o seu gasto mensal. Então, se você gasta R$2.000 por mês, separa entre R$2.000 e R$6.000 para você ter alguma conta, que vai ser, por exemplo, uma conta corrente remunerada, você já vai ver isso mais na frente. Mas esse valor entre 1 e 3 vezes o seu gasto mensal para separar ali. Reserva de emergência, 6 vezes o seu gasto mensal, se você tem uma renda previsível, você é CLT, você é concursado. Se você tem uma renda mais variável, né, sua renda principal é, por exemplo,
seu prolabore da empresa, por exemplo, o que você tira por comissão, com vendas que você faz. Então sua renda é um pouco mais imprevisível e por isso você deveria considerar uma reserva de 12 meses, não de 6 meses, tá bom? Depois disso, você vai separar dinheiro para atingir aquele sonho de 3 a 7 anos, tá legal? Seja noivar, casar, seja pagar sua formatura, seja fazer um intercâmbio, seja comprar uma casa, comprar um carro, por aí vai. E depois disso, o foco é na liberdade financeira, é investir em renda variável, é conseguir criar renda passiva, é conseguir aumentar seu patrimônio, é conseguir dobrar seu dinheiro, tá legal? Então esse é o foco depois que você preenche essas etapas aqui abaixo, vai subindo na sua escada financeira, tá legal? Gasto do dia a dia, onde deixar o dinheiro numa conta corrente remunerada. Você não quer deixar o dinheiro na poupança, por exemplo. Por quê? Porque a poupança rende menos do que contas correntes remuneradas, como é o caso do Nubank, por exemplo, tá bom? Então, o Nubank, outra conta corrente remunerada que faça o seu dinheiro render e seja fácil de tirar, são as melhores opções para os gastos do dia a dia. Por quê? Porque vai render todo dia e você pode usar quando precisar. Mais um problema da poupança, né? A poupança não só está rendendo menos do que essas contas correntes remuneradas, como é o caso do Nubank, mas também a poupança hoje, a poupança ela rende mensalmente, só no aniversário. Então, se você deixa o seu dinheiro na poupança por 25 dias, por exemplo, quando você vai tirar, ele não vai ter rendido um centavo. Por quê? Porque ele só rende na data de aniversário que você aplicou. Já o Nubank, já o Tesouro Direto, já outras opções, eles rendem a cada dia útil, tá bom? Como fazer dinheiro para colocar nessas contas correntes? Abrindo conta em bancos que remunerem a conta corrente. Então, como é o caso do Nubank, por exemplo, certo? E eu não tenho nenhum vínculo com o Nubank, com qualquer outro banco, então é uma sugestão de como eu faço isso com o meu dinheiro, tá bom? Eu coloco no Nubank, meu dinheiro do dia a dia, dos gastos diários ali, né, gasto mensal, fica no Nubank porque ele fica rendendo todos os dias, né, todo dia útil ele fica rendendo aquele dinheiro. Reserva de emergência, onde deixar o seu dinheiro? Você pode deixar no Tesouro, né? Nesse caso, opte pelo Tesouro Selic, né? que é o título pós-fixado do Tesouro Direto. Então, coloca no Tesouro Selic, ele vai render 100% da taxa Selic, que hoje está em 9,25%, né? Mas deve subir em breve. Ou seja, ele rende mais do que a poupança, ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil, tá bom? Você só vai levar calote do Tesouro Selic se o Brasil quebrar. Por quê? Porque investir no Tesouro Selic quer dizer que você está emprestando dinheiro para o governo. E a única chance de você não ser pago é se o governo quebrar. Por quê? Porque ele pode imprimir mais dinheiro. Então, mesmo que a situação do governo esteja péssima, ele consegue imprimir mais dinheiro e consegue te pagar. Por isso que esse é considerado o investimento mais seguro do país, tá bom? Então, o Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do país. Outra alternativa é uma conta corrente remunerada também, tá bom? Porque ele está rendendo próximo se ela rende 100% do CDI, ela está rendendo próximo ao Selic. E aí não faz tanta diferença entre o Tesouro Selic e uma conta corrente remunerada em termos de rentabilidade, mas em termos de segurança é melhor optar pelo Tesouro Selic. Não que a conta corrente seja insegura, mas é mais seguro, né? Em termos de segurança, o Tesouro Selic é mais seguro um pouco do que a conta corrente remunerada, por ser o investimento mais seguro do país. Por quê? Porque vai render todo dia e você pode usar quando a emergência acontecer. Ou seja, precisou do dinheiro, você consegue tirar do Tesouro Direto em no máximo um dia útil. Você pode tirar no mesmo dia, dependendo de que horas você pede para tirar. Se pede para tirar antes do meio-dia, a nova regra do Tesouro, né, do Tesouro Selic. Pediu para tirar antes de meio-dia, você tira no mesmo dia útil. Pediu para tirar depois de meio-dia, você recebe no próximo dia útil. Então, no máximo um dia útil você vai receber esse dinheiro. Tá legal? Pode usar quando a emergência acontecer. Como você faz para colocar seu dinheiro, né, rendendo na conta corrente? Você vai abrir conta em um banco, em bancos que remunerem conta corrente, como eu já dei o exemplo do Nubank, ou, no caso de você querer investir pelo Tesouro Direto, você vai investir no Tesouro Direto pela sua corretora. A gente vai falar de corretoras um pouco mais na frente, mas é assim que você pode investir no Tesouro Direto. Você não investe diretamente no Tesouro. Você abre conta numa corretora e através dessa corretora, que vai ser o intermediário entre você e o governo, entre você e o título do Tesouro, você vai comprar o seu título do Tesouro e vai investir no Tesouro Direto. Tá legal? Atingir o sonho nos próximos 3 a 7 anos, onde deixar o dinheiro? No Tesouro IPCA. Por que no Tesouro IPCA? Por que no Tesouro IPCA? Porque se você coloca em algum investimento, por exemplo, pré-fixado, você corre risco, por exemplo, o Tesouro tem 3 modalidades de Tesouro. O Selic, que é o que eu já falei, o pré-fixado e o IPCA+. O que é IPCA+? Qual é o conceito de IPCA+? É que ele vai render IPCA, e o que é IPCA? É o índice de inflação no nosso país, para consumidor, tá bom? Para o consumidor amplo. Então,
Você que é consumidor, o pão que você compra, o leite que você compra, a gasolina que você gasta, o trigo que você compra, tudo que você gasta, aquilo ali se chama consumo. E o preço, isso subir ou cair de preço, é medido pela inflação. Então, sempre que os alimentos sobem de preço, a gasolina sobe de preço, a energia sobe de preço, o que o brasileiro médio costuma consumir sobe de preço, a inflação, que é medida pelo IPCA, sobe de preço também. Então o Tesouro IPCA+, ele protege contra a inflação. Ele vai render inflação mais 5%, por exemplo. Então se a inflação nos últimos 12 meses foi de mais ou menos 10%, que foi o caso, e o Tesouro IPCA+ está rendendo IPCA mais 5%, então seu dinheiro lá está rendendo 15%, rendeu 15% nesse período. Não quer dizer que vai render isso para sempre também, né? A inflação pode cair, ele vai render menos. A inflação pode subir mais, ele vai render mais. Mas o que você está garantindo quando você coloca num investimento desse? Que se a inflação estourar, for para 20%, 30%, né, como já aconteceu no país, nós já tivemos mais de 80% de inflação ao mês, né? Então, caso um cenário, né, não precisa ser nem tão apocalíptico quanto esse, mas só um cenário ruim, de inflação de mais de 15% acontecer, o seu dinheiro está muito bem protegido no IPCA+, tá bom? Por isso que ele é a melhor opção para o médio prazo, para algo entre 3 e 7 anos, certo? Se você coloca em outro tipo de investimento, como pré-fixado ou em outros, você corre o risco de acontecer o quê? A inflação subir mais e o seu dinheiro perder para a inflação, desvalorizar, né, em referência à inflação. Por quê? Porque vai render acima da inflação, como eu falei, e o dinheiro cai na sua conta assim que o investimento acabar. Então, quando o investimento chegar no vencimento dele, que é quando o investimento acaba, né? Quando você vai lá no site do Tesouro, você entra tesourodireto.com.br, né? Pesquisa no Google, Tesouro Direto, vai aparecer o site, você entra no site e você vai ver que tem várias opções ali de tesouro, tá legal? E aí, quando aparece assim, Tesouro IPCA+, 2026. O que significa o 2026? Significa que no ano 2026, o investimento acaba e o dinheiro que você aplicou lá, que você investiu, vai ter rendido juros da inflação, acima da inflação, e vai cair todo o dinheiro na sua conta. Seu dinheiro, o dinheiro que você investiu, mais o rendimento, mais os juros, tá bom? Então essa é a melhor opção para você colocar seu dinheiro para médio prazo. Como investindo no IPCA+, pela sua corretora. Então, como investir no Tesouro, Yuri? Como eu já falei, você abre conta na corretora, você compra o título do Tesouro que você deseja, certo? E aí você investe naquele título e você vai receber juros em relação ao dinheiro que você investiu. Yuri, como investir em ações e fundos imobiliários? Nesse caso, renda variável, né? E tem outros tipos de renda variável, mas aqui a gente está falando mais de ações e fundos imobiliários. Como que eu investo neles? Da mesma maneira, você abre conta em corretora, você compra ações, você compra fundos imobiliários, você se torna sócio de empresas através de ações, você se torna cotista de fundos através de fundos imobiliários. E no caso de fundos imobiliários, é como se você possuísse imóveis, como shoppings, galpões logísticos, universidades e vários outros imóveis que pagam aluguel, e que esse aluguel que é recebido pelo fundo, 95% do lucro desse aluguel é repassado para os acionistas. Então você possui cotas de shopping center, cota de galpão logístico, sem precisar investir fortunas e fortunas, 500 mil reais para construir um galpão, 1 milhão de reais para comprar um imóvel para alugar. Você não precisa de todo esse dinheiro. Você consegue com apenas 30 reais, 50 reais, 100 reais, 200 reais, se tornar cotista desses fundos. E mesma coisa para as ações, se tornar acionista dessas empresas através das opções de investir em ações e fundos imobiliários. E o que são corretoras? Como eu já falei, corretora é a intermediária entre você e esses ativos financeiros, sejam ações, fundos imobiliários, tesouro direto, tá bom? Então, entre você e esses títulos tem a corretora, por isso que você tem que abrir conta na corretora para poder investir nesses títulos. Mas Yuri, qual corretora eu invisto? Existem tantas, né? Tem a Clear, tem a XP, tem a Rico, tem a Warren, tem o Banco Inter, tem o Safra, tem o Nubank, Nuinvest agora, né, que o Nuinvest, o atual Nuinvest, que é o antigo Easy Invest, né? A Nubank comprou o Easy Invest e virou Nuinvest. Então, essas corretoras, entre várias outras que também não coloquei aqui, também, enfim, que não precisava, são opções que você tem de abrir conta e comprar um título. Então é isso que eu quero passar para vocês aqui, já partindo para o final dessa live, né? Eu quero passar para vocês o seguinte: se você quer investir em ações, quer investir em tesouro, quer investir em fundo imobiliário, o primeiro passo é abrir conta na corretora. E aí eu recomendo que vocês abram conta em corretora taxa zero. Por que corretora taxa zero? Porque eu próprio, quando fui começar a investir, não sabia que existiam taxas de corretoras. E eu pagava R$20 para comprar uma ação,
R$ 20 para vender uma ação e R$ 15 a cada mês que eu tinha aquela ação. Em outras palavras, o primeiro investimento que eu fiz, que foi aos 18, 19 anos, né? O primeiro investimento que eu fiz, que foi faz agora uns 8 anos, né? 7, 8 anos. Então, eu botei R$ 400. Eu paguei 20 para comprar a ação, eu paguei 20 para vender a ação e eu fiquei com a ação 2 meses. Então, eu paguei 30 a mais, né? 15 mais 15 e 20 mais 20. Então, eu paguei R$ 40 em taxa de comprar e vender a ação e paguei mais 30 por ter a ação, né? Taxa de custódia, como chama. Então, eu gastei R$ 70 só em taxa quando eu investi só 400. Ou seja, quase um quinto do dinheiro que eu coloquei ali foi gasto em taxas. Então, se eu perdi quase 20% somente em taxas, como é que eu ia tirar a rentabilidade daquele investimento em tão pouco tempo, né? Não ia conseguir. Então, a minha dica para vocês é abram conta em corretoras taxa zero, tá bom? Atualmente a corretora que eu utilizo, né, a que eu mais utilizo hoje é a Clear, mas eu ouço falar muito bem também de Banco Inter, tá bom? Banco Inter e Nuinvest são duas corretoras que, enfim, alunos meus têm conta nessas corretoras e eles falam bem, por isso que essas três são 3 opções que eu sugiro para vocês, tá bom? Eu pessoalmente tenho na Clear, é a que eu mais utilizo. Tenho conta em outras corretoras também que eu utilizo menos, que eu uso mais para dar de exemplo para os alunos, como funciona a outra corretora e por aí vai. Mas essas 3 são as melhores opções para quem está começando, tá legal? Então, pessoal, foi isso pelo vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei, tá certo? E outra coisa importante agora, o que você quer aprender na próxima live? Por quê? Porque eu estou começando esse novo projeto de fazer lives toda terça e quinta-feira ao longo desse ano 2022. Então vão ser ao todo 100 lives, pelo menos, feitas terça e quinta-feira ao longo desse ano. E, enfim, como a gente vai ter muitos temas para abordar, eu quero que vocês sugiram algum tema se tiverem interesse, né? De repente alguma coisa que você quer aprender, alguma dúvida que você tem, enfim, qualquer coisa que eu possa ajudar, coloca nos comentários aqui embaixo desse vídeo ou me manda pelo Instagram. Se você está vendo pelo YouTube, coloca nos comentários do vídeo. Se você está vendo pelo Instagram ou está vendo no YouTube, depois vai para o Instagram também e me manda um inbox, me manda um direct falando assim: Yuri, eu queria que você fizesse um vídeo de tal assunto, que aí eu faço o vídeo no assunto que vocês pedirem também, tá legal? Pessoal, era isso por hoje. Muito obrigado por terem participado, muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final. Muito obrigado pelos comentários. O que eu acho da corretora BTG? Olha, eu ouço falar bem da BTG, certo? Agora sim, ela tem taxa, né? É uma corretora que cobra taxa, então por isso vale a pena você pensar o seguinte: quanto é que eu vou investir, né? Quanto é que eu vou investir por mês e quanto é a taxa que eu pago? E você faz essa proporção para que seja no máximo, eu diria que 0,5%, mas no máximo mesmo. Ou seja, você multiplica por 200 o valor da taxa e vê se é o valor que você está investindo. Então, se a taxa, por exemplo, não lembro quanto é que é a taxa da BTG, mas vamos dizer que seja de R$5 para você comprar ou vender uma ação. Se a taxa é de R$5, você tem que investir pelo menos, multiplica por 200, 5 vezes 200 vai dar R$1.000. Então, você tem que ver, se você está investindo R$1.000 por mês, você está pagando aí 0,5% em taxa, tá bom? 0,5% é um valor que é aceitável, então não tem problema com isso. Mas se é maior, por exemplo, você vai investir R$500 por mês, 1% do que você está colocando por todo mês é em taxa. Se você vai investir R$100 por mês, 5% do que você está colocando está indo embora em taxa. Então é importante ver essa relação. Não tem problema nenhum investir através de uma corretora que pague taxa. Você pode investir pela XP, pelo Safra, pelo BTG. Contanto que você olhe quanto é a taxa que você vai pagar para investir através dessa corretora e quanto você está investindo. A dica é multiplique por 200 o valor da taxa. E se você for investir menos do que isso, do que esse valor que vai resultar da multiplicação, você não investe, tá bom? Se a taxa é de R$10, por exemplo, multiplica por 200, vai dar R$2.000. Se você investe menos que R$2.000 por mês, não vale a pena você investir através dessa corretora, tá bom? Então é isso. Aproveitando essa dica de Melissa, vou aproveitar uma dica uma pergunta que muita gente me fala, né? Que é: Yuri, se eu abrir conta na corretora, eu posso mudar para outra? Já comprei uma ação nessa corretora e agora o que é que eu faço? Você pode migrar, você pode mudar de custódia de uma corretora para outra. Então não tem problema nenhum, você ter dinheiro na corretora, porque depois você começar a investir para uma corretora, porque depois você pode migrar a custódia e transferir para outra corretora, tá bom? As corretoras geralmente têm uma aba que simplifica para você como fazer para alterar a custódia de uma corretora para outra, tá bom? Então é isso, pessoal. Se não tendo mais dúvidas, eu agradeço demais pela participação de vocês. Hoje foi o dia 1, primeiro dia desse novo projeto que eu estou começando aqui no Instagram e pelo YouTube também.
né? Comentem com as pessoas que vocês acreditam que podem aprender a investir, compartilhem esse conhecimento, compartilhem esse conteúdo com essas pessoas também, tá legal? Falem que vai ter essas lives aí toda terça-feira e quinta-feira. E é isso, pessoal. Muito obrigado por participar. Nós nos vemos na próxima live. Tchau, tchau.